Ir para a faculdade, ter um emprego ou já começar um negócio. Eu estava conversando com um colega meu esses dias, Marco, com um amigo meu, e aí ele acabou de sair da escola. Ele tem 18 anos, e aí ele é um pouco mais novo, né? Não que eu esteja nessa posição de dar muito conselho, mas ele veio me perguntar o Você que que já eu andou faria. mais, né? É, um Você já pouquinho andou mais, mais. uns metros a mais, né? E aí ele falou, cara, eu sei o que eu quero, ele quer empreender, ele tem essa visão, uma visão bacana assim de futuro, do que ele quer daqui 10 anos, por exemplo. Só que ele disse, cara, eu tô perdido, porque de um lado tem gente que aconselha ele, pô, escolhe um curso, faz uma faculdade, só que ele não tem muito noção do que. Por Sim. outro lado, ele queria muito experimentar, já fazer algo nessa mentalidade empreendedora, que eu entendo bem, né? Eu acho que nessa fase, que não tem muita coisa a perder, eu acho que é tomar a decisão o mais rápido possível. Uhum, Mas com 18 anos, cara, eu lembro bem, é muita dúvida. Na verdade, eu até tinha essa clareza que ele falou para você de 10 anos para frente, mas eu estava muito errado. É uma fase da vida, um momento da vida normal de muita dúvida, cara. E uhum. é uma fase que as pessoas falam muito o que você deve fazer. Então, pô, vai para uma faculdade, caminho de sucesso. Abre logo um negócio, cara, já que você quer empreender, procura um emprego e tal. Então, cara, para mim foi isso, esse período, mas para você, como foi? Você lembra bem, você com 18 anos, terminou o ensino médio agora? Você tinha um plano, clareza? Como é que foi? Cara, no meu caso, assim, eu tinha dúvida e eu acho que não tem ninguém que não tenha essa dúvida, né? Eu Sim, terminei o ensino médio, se não me engano, eu tinha 16, quase 17. Mas a época era terminou parecida, cedo, assim. né? Foi um pouquinho mais cedo e aí eu tinha dúvida. Eu não tinha tanto essa questão de uma pressão, né, para fazer uma faculdade ou algo do tipo, mas tinha esse negócio de eu quero acertar. Então eu tenho que Sim. acertar alguma coisa. Essa E pressão acabou. a pressão social de eu tenho que acertar. Exato, exato. E aí é um negócio que deixa a gente meio encurralado, né? Porque você tá. é, o cara mais novo, assim, ele não tem muita certeza de nada, né? E aí tudo é difícil. Primeiro que a gente já ouve que não é legal você ter um. Muita gente falando, sai do teu emprego. Aí você nem entrou no teu primeiro. Então você já fica Sim. meio que um pé atrás, assim, tipo, será que eu faço isso? Só que também o cara começar um negócio é muito desafiador, principalmente para quem nunca fez nada, né? A E aí na chance de dar época, merda. exato. E aí na época eu tinha nesse reta final de escola eu já estava trabalhando como jovem aprendiz. Então foi uma sorte, né, de pegar um pouco dessa experiência já antes. Só que no Sim. meu caso eu empreendi desde bem cedo e aí eu posso até explicar isso em algum momento, mas foi dessa forma. Então, beleza. Eu acho que a gente já pode começar a falar por aí. Basicamente, para o cara com 18 anos que já decidiu que ele quer fazer negócio, que ele quer ter negócio, quer empreender, eu vejo que ele tem três caminhos aí pela frente, que seria ir para uma faculdade, que é geralmente mais comum aqui no Brasil, ele ter um emprego, conseguir um emprego, ou ele abrir o primeiro negócio dele, já se aventurar, tomar as primeiras porradas, Uhum. e é isso aí. Eu acho que você pode contar, já começar contando um pouco da como que foi para você, né? Você falou que com 18 anos já foi abrir o primeiro negócio, como é que foi? Cara, sim, é algo que eu diria até para alguém nesse caso, até porque não faz muito tempo que aconteceu de eu ter essas dúvidas e de tomar uma decisão, né? Eu tive a sorte, e eu digo que foi uma sorte, foi uma coisa boa de ter esse trabalho como jovem aprendiz antes mesmo de sair da escola, né? Eu acho muito bom porque é aquela zona que você pode, aquela área da vida que você pode errar, né? Sim. Então, eu não dependia. Então, sei lá, o dinheirinho que eu ganhava ali era meu, eu não tinha muita responsabilidade para cumprir, né? E ao mesmo tempo estava na escola, né? Você estava Tava, com 15?
Eu entro trabalhar como jovem aprendiz quando eu tinha 15, e aí eu saio com quase 17. Pô, Aí eu já bacana. tinha saído da escola. E aí, quando eu saí, o que aconteceu? Dando uma pincelada rápida no assunto, eu saí, fiquei nesse tempo ocioso, né? Naquela de, cara, não sei se eu inicio algo. Eu queria fazer educação física, na verdade. É, Que né? era das possibilidades ali de curso, era o que eu achava interessante, né? Só que, desde de bem cedo assim, eu via muito conteúdo sobre empreendedorismo. E eu sei que você também. E aí eu Sim, acho que até você vai é, entender isso que eu vou dizer. E, cara, eu ficava martelando. Tipo, pô, o que eu quero lá na frente não é, por exemplo, ser o professor de educação física. Acho legal e tal, mas eu falei, pô, eu quero ter um negócio e tal. E aí, acho que de tanto consumir isso, eu fui pro caminho de empreender. Só que aí foi, tipo, aventura. eu até brinco, não foi do zero, né? Foi do menos alguma coisa. E aí, então Boa. eu diria que eu tenho um pouco dessa jornada ali, tanto tendo trabalhado no emprego formal, tanto de menor, e também quando eu fiz 18 também entrei trabalhar numa empresa. Trabalhava de madrugada, então essa foi a experiência bem ruim, Sim. quanto eu comecei a empreender desde cedo, desde, tipo, vender brigadeiro e coxinha na escola, quanto depois que daí, junto com a família, a gente teve uma hamburgueria e foi um negócio assim que já foi de um porte maior, sabe? Você teve a. No caso, a hamburgueria foi o primeiro negócio mais robusto, É, um foi, negócio de foi, verdade, assim. sim. Ali, na verdade, esse micro empreendimento, que eu penso assim, cara, você fez um bolo para vender, você já está colocando o pé nesse negócio de empreendedorismo, Sim. né? E isso aí até foi feito antes, quando eu era bem, bem novo, assim, lá com uns 15 anos já, tipo, levava coisa para vender na escola e tal. E Porque, para aí, quem não sabe, inclusive o Renato, desde muito criança, já tinha uma boa noção de que queria empreender. esse é um Duas ponto. coisas, né, Renato? Que queria ficar rico, Aham. primeiramente, e Esse, percebeu sendo que o empreendedorismo era um bom caminho para. Então, por isso que desde cedo você já vendia coisas e tal. Eu, Top. eu não sei o porquê que eu entendi que era esse o caminho. Porque eu poderia querer ficar rico, por exemplo, ou querer ter um negócio futuramente e entender que, pô, vou estudar muito aqui, o que eu acho que é um caminho também. Sim, Mas por algum motivo, acho que talvez de conteúdo assistido, eu falei, pô, tem que vender algo. Isso eu vi desde de pequeno, né? E aí, pô, é também por aquele dinheirinho, né? Então, eu ia sim. vender, tipo, eu levava coxinha para vender na escola. Cara, era aquele cincão a mais que você ganha ali, né? Então, isso eu já me sentia um empreendedor. E É, aí, já era um empreendedor, né? é, E você e, e ficou da- com hamburgueria quanto tempo? aí, até seguindo uma linha, foi isso. E aí, então, quando eu tinha uns 15 anos, eu já levava os negócios ali para vender na escola, sempre tinha uma ideia ou outra. Ajudava minha mãe, que às vezes tinha uma ideia de vender alguma coisa de comida, algo do tipo. E aí, com 18, eu peguei um emprego numa empresa de cerâmica, que faz cerâmica, e aí era de noite. Então, tipo, era das 6 da tarde às 6 da manhã, né? Cara, foda, velho. E aí, até voltando é, pro, para essa dúvida de, tipo, de trabalho, cara, eu acho que foi bom pelo aprendizado. Então, tá aí um ponto positivo dessa parte do emprego, é que, cara, tendo a mentalidade de crescer, acho que você aprende em qualquer lugar. E nesse caso, aquele emprego era ruim, mas ensinou muita coisa, né? E seguindo, logo depois, acho que eu fiquei uns 5 meses, porque eu não aguentei mais. E assim, eu trabalhei uns 2 meses, e aí, no segundo mês, surgiu a oportunidade da gente comprar um trailer, né? Um food truck, como quiser chamar. E aí, e a minha mãe que estava vendo. E aí, eu falei, cara, eu vou ajudar a mãe, né? Tipo, a gente não tinha dinheiro, nada, nada, nada.
Aí até meu irmão ajudou com a gente fez um empréstimo e tal, através dele ali, da conta dele. E minha mãe comprou esse trailer que, tipo, a gente colocou numa esquina ali da casa do irmão meu e abriu o negócio. Uhum. E eu usei, digamos, os 3 últimos meses de trabalho ali, guardei todo o dinheiro para já começar a pagar esse empréstimo que a gente tinha feito enfim, os outros tipos de despesa. E aí foram 4, quase 5 anos nessa. Bom, a história sobre a hamburgueria, que por muito tempo foi um bom negócio, acho que pode ficar para um próximo vídeo para você falar de forma mais detalhada como que foi. Sim. Mas, Renatão, para o pessoal que está assistindo e acompanhando, me fala um pouco mais sobre a experiência na hamburgueria em termos de pontos positivos, pontos negativos. Então, para quem deseja, cara, tenho 18 anos e eu quero ir pelo caminho de abrir meu primeiro negócio. Uhum. Qual que é um ponto positivo e pontos negativos com 18 anos, já de cara abrir um negócio e viver Uhum. essa montanha russa? Cara, é, acho que realmente, se fosse mais a fundo, eu poderia contar uma baita história, mas nem todo mundo vai estar interessado em saber nos detalhes, né? Eu acho que olhando para toda a história eu consigo tirar, igual você falou, né? Acho que uma boa forma de explicar pontos positivos e negativos. E aí, acho que do negócio, de ter começado cedo assim, eu não me arrependo nem um pouco. E olha que a gente apanhou nesse caminho, cara. E aí, só que a experiência é um negócio que é muito massa, né? Tipo, é aquela história, eu até acho que eu comentei isso, né? Que eu tenho muito isso em mente, que se você tem essa vontade de crescer, de aprender, de fazer algo, até as coisas mais ruins te ensina muito, né? Você sai ganhando Tudo ensina, né? nesse sentido. E aí, cara, acho que como ponto negativo, já para deixar claro, e eu acho que provavelmente alguém veja e esteja nessa dúvida, né? De, pô, Sim. tô aqui com os meus 18, tô com quinhentão, milão na conta e tô querendo iniciar um negócio. Cara, acho que a primeira coisa que provavelmente vai dar errado. Por mais que, pô, eu Boa. estudei e tal, a não ser que, sei lá, você tenha alguém por perto que seja muito bom e que não vai ser só um vídeo que você assiste, vai ser uma pessoa que vai te mentorar ali, né, para você Sim. fazer aquilo, aí talvez não dê errado. Se Mas, você, por exemplo, você veio de uma família que os seus pais, tios, ou a pessoa que educou você, criou você, é empresário e é, vai te guiar ali, falar o caminho das pedras, é uma coisa. é mais fácil, né, é Mas mais assim, para a fácil. maioria das pessoas, eu acho que, assim como eu, por exemplo, não tive pais empresários, nada disso. E eu imagino que muitas pessoas que estão que acompanhando não têm pais, tios, empresários, é outra coisa, né, Renato? Tipo, é Sim, uma sim. outra história. Então, assim, E a gente começou, e até dando um contexto do porquê é um ponto negativo, essa questão de que provavelmente vai dar errado. Primeiro, eu já vendi e já tive micro negócios assim, de, pô, vou comprar R$ 100 em doce para vender ali na rua ou na escola. E aí, se dá errado, você teve aquele prejuízo ali, né, do teu esforço e dos R$ 100 em doce. Mas nesse negócio maior, né, que foi com a hamburgueria, já era um investimento de tempo, esforço, de, dinheiro. de dinheiro muito maior. Então, isso torna essa pressão, né, de que, pô, é difícil, a grande maioria dos negócios novos assim quebra, né? Acho que até algo de estatística que eu não vou saber dizer, mas é o que eu sempre vejo falar, né? E então esse é um ponto negativo, sabe? Que você ter esse ânimo, essa motivação de todo dia fazer algo sabendo que, pô, provavelmente você não vai receber. Então a gente trabalhou um ano quase sem receber nada. Cara, é um negócio que hoje eu não lembro. Eu acho que eu tinha uma motivação de, cara, daqui tantos anos eu vou conseguir. Porque a gente trabalhou muito tempo sem receber nada. Era meio que Então, vender o almoço para pagar. exato.
Era, tipo, foi só esforço colocado, não foi tirado. Então, esse é um ponto negativo que aí eu acho que separa muita coisa. Muita gente não vai ter esse ânimo. Se você pensa, se você é o tipo de pessoa que pensa, eu quero entregar X para receber X, valores. Se você é o cara que pensa assim, eu vou fazer esse trabalho, eu quero terminar e receber por ele, provavelmente você não vai empreender. E se você tentar, provavelmente vai dar errado. Porque assim, para você fazer algo dar certo, é esse negócio de, cara, muitas vezes são anos você só colocando Sim. e pensando se futuramente você vai receber aquilo de volta, né? Então, beleza. O Então, ponto negativo, o eu cara acho que esse, com 18 anos, ter um negócio já, aquilo, ter um negócio, ter um emprego, seja o que for. Agora falando até com quem quer ter um emprego e não quer empreender, não quer ter um negócio. É arriscado para todo mundo. sim, Estabilidade real, ela não existe. não existe. Então, assim, para o cara já é instável, né? Sem estabilidade para todo profissional. Para o cara de 18 anos, abrir um negócio, o ponto negativo é que a chance de dar errado O é primeiro muito grande. provavelmente vai dar errado. Isso. É. É E o normal aí, para eu um acho cara de que, 18 anos. exato, provavelmente vai. E eu acho que é uma expectativa para você já regular. E por isso ter aquela mentalidade de vou aprender, né? É claro, daqui a pouco, se você vai atrás de um conhecimento, igual quem possivelmente esteja vendo isso aqui, tipo, diminui a chance, daqui a pouco você começa com algo mais simples, que está mais no teu controle, enfim. Até por isso a gente está aqui, né, Renato? É, Tentar quem, ser esse quem cara sabe, de ajudar, de poder acompanhar, quem sabe, ser se um você pouco. acompanhar e ver quem já errou, você, né, vai ter um pouco menos Com certeza. de problema nesse sentido. E aí outro que eu lembrei agora e esse foi até um negócio que eu aprendi no longo do processo. Ao longo do processo, né? Que, cara, eu comecei ali virando para 18 anos. Então, normalmente, você não é tão responsável pelas coisas com essa idade, né? E aí você começa um negócio ali, você vai vendo que, pô, você comprou, no nosso caso, né? Era negócio de alimentação. Então, você comprou um negócio de um fornecedor. Daqui 7 dias você tem que pagar. E, tipo, a pessoa ali, ela quer receber, ela precisa receber, é justo que ela receba. E às vezes é uma semana que dá tudo errado pro teu lado. Ela não tá nem aí se você tem 18, né? Exato. E aí, uma coisa que eu acho que é uma boa comparação com você ter um emprego, por exemplo, que geralmente dá 5 horas, dá 6 horas, você vai para casa e a tua parte está feita, né? E isso é algo que aí eu peguei a diferença, porque quando eu trabalhava, eu, assim, pros outros, pô, dá 6 horas, que era o meu horário, né? Pô, é difícil, mas deu 6 horas aqui, tchau. Tipo, não que eu fosse responsável, mas ok, eu fiz o meu. A partir de agora, né? E cara, se você tem o teu negócio ali, isso aí não existe. E aí é uma coisa que eu aprendi, que é você é o último da fila. E no sentido de como? Geralmente, em outras situações, você tem um problema e você não consegue lidar com ele, você olha para trás e vê alguém melhor e mais capaz para você jogar para ele. Então, Sim. digamos assim, no teu emprego lá, uma situação hipotética, deu um problema, pô, não consigo lidar, vou jogar para o meu colega. O colega não conseguiu, ele vai jogar para o líder dele. Sim. Pô, o líder não conseguiu, vai jogar para o chefe. Cara, agora, E vai digamos até assim, chegar no até dono da chegar em empresa. alguém que vai resolver, alguém que vai ser capaz. Vou dar um exemplo. Você abriu um negócio. Vou pegar o meu exemplo. Você abriu lá uma hamburgueria. Cara, deu um BO. Tipo assim, a semana Você foi olha ruim, para trás. você não consegue pagar. Você olha para trás, não tem ninguém. Você entende que parou em você. E aí isso, quando você tem só 18, só 19 anos, isso é pesado. E eu acho que esse é o ponto que aí valeu a pena. Que eu falo, pô, que bom que eu comecei porque eu aprendi isso aí com 18 e não com 30. E Sim. aí o que eu digo, cara, é essa fila da responsabilidade, é quando você vai olhar para trás e não tem ninguém, é É com com você. você. É Então, você e você mesmo. eu puxei como um ponto negativo,
mas veja que ele teve uma saída positiva, que é, beleza, passei por isso, não que não vai acontecer de novo, né? A gente está sempre aprendendo, mas é um dos pontos também de empreender, né? Sim. Como você falou antes, a gente consegue aprender com qualquer coisa. Então, mesmo com esses desafios, a gente, né, com a chance alta de o primeiro negócio de dar errado, porque você é inexperiente, você tem 18 anos, com a questão de você ser o último na fila da responsabilidade, ou seja, é você com você mesmo, né? Você abriu o primeiro negócio com a sua mãe e com o seu irmão de sócios, Uhum. mas Isso aí. muitas pessoas não têm uma outra pessoa para abrir o primeiro negócio junto. Então, ainda tem esse Tá ponto mais de que ela vai sozinha abrir ainda, né? sozinha. Então, é ela Uhum. com ela mesmo. Mas, mesmo com esses desafios, a gente consegue extrair, como você falou, né? Isso te ajudou a desenvolver, tipo, o senso de responsabilidade maior ali com 18 anos. Mas, e o lado positivo de abrir um negócio já com 18 anos? Tem algum? Cara, eu acho que puxando desse mesmo último ponto negativo, eu diria que é o aprendizado. Então, hoje eu tô com 22, né? Então, desde 18 para cá são 4 anos. Sim, Então, na verdade, quase 23 aí fecha a conta, né? Quase 5, que foi o tempo que a gente teve com esse negócio. E aí, em 5 anos, assim, eu vejo que, sei lá, o Renato de 18 teria, talvez não conseguisse lidar com a responsabilidade que eu tenho hoje, porque eu precisei ter esse caminho, né? Então, acho que esse é o ponto positivo, foi o aprendizado. Outro que me vem em mente é essa sensação, e que eu acho que é por isso que muita gente inicia, de ser o dono. Tipo, eu era um sócio, muitas vezes você ser o dono, isso só te dá mais gente para mandar em você, né? Então é o cliente que quer te mandar fazer algo, é um fornecedor que está te cobrando alguma coisa, você está sendo mais cobrado do que nunca, né? sim, Mas essa sensação de, cara, isso aqui é meu, né? Que muitas vezes é só problema, mas ainda assim, no fim do dia, cara, a hora que você fala, pô, esse aqui é eu que tô fazendo, é eu que tô cuidando e tal. sim. E aí tem, acho que atrelado isso que muita gente procura e que eu continuo procurando, já tive essa sensação, mas é algo que eu busco ainda, é aquela liberdade, né? De, pô, hoje eu vou terminar mais cedo, ou eu vou iniciar mais cedo, eu vou. Pô, tô muito mal. Eu, dependendo da área que você trabalhar, você pode deixar para outro dia. Esse é um baita benefício, que todo mundo fala e que falam por um motivo, né? Tipo, você fazer teu próprio horário. Eu acho Sim. que é assim que falam muito, né? Então, isso ajuda muito. É algo que nessa, nessa minha experiência a gente fez bastante. Tipo, Mas cara, assim, um dia Renato, muito ruim a gente nem ia. ah, beleza, mas Renato, isso é assim que funciona mesmo, assim, na prática, essa liberdade de tempo, hoje eu vou trabalhar aqui na empresa no horário que eu quiser, vou sair mais cedo, porque muita gente começa a empreender com a cabeça Com errada, com essa a ideia, ideia, né? a É, mentalidade errada de eu não quero ter um chefe. E realmente a pessoa ela não vai ter um chefe, ela vai ter vários chefes. Então, ela vai ter vários clientes ali cobrando, então ela tem toda essa liberdade mesmo. assim, acho que a comparação que eu faço é, eu, por exemplo, não sou muito fã de olhar para minha próxima semana e ver que, cara, nos próximos 6 dias eu vou ter que entrar, trabalhar às 8 e sair às 6, sem chance alguma, porque, tipo, cara, se eu atrasar 10 minutos no meu trabalho, vai ter gente me enchendo o saco e tal. Eu acho que é disso que a turma quer fugir, né? E aí o que eu diria é que, sim, você consegue controlar melhor. Só que a liberdade ela vem por meio da responsabilidade, né? Sim, Tipo,
se você vai estar falando, cara, hoje eu tô mal, não vou ir, não vou fazer, talvez você esteja deixando um cliente na mão, talvez você vai estar deixando de, sei lá, fazer um pouco de receita ali que você precisa pagar um fornecedor, então você vai ter que compensar no outro dia, é isso que eu quero dizer. Eu Mas conseguia fazer isso. pelo menos você tem essa, Possibilidade, né? essa possibilidade, tem mais É, possibilidade de, cara, eu vou me organizar porque eu quero tirar 3 dias off. digamos assim, no meu caso, que era hamburgueria, né? Então o que acontecia? Pô, quarta-feira, cara, tô mal, não quero, eu não ia. Mas eu tinha que responder aquele cliente que me mandava uma mensagem para pedir e fazer um pedido e eu não podia. Quem sabe eu tô deixando de ganhar dinheiro para pagar o fornecedor que eu tenho que pagar na próxima segunda. Então o que que a gente teria que fazer? Cara, a gente não foi na quarta. Domingo a gente vai trabalhar 3 horas a mais. Sim, Então tem que ter essa compensação, sabe? Se não lidar bem com isso, e eu acho que em algum momento vai acontecer. Para quem está pensando, pô, um dos meus objetivos com o meu negócio é me sentir dono e ser dono do meu tempo, vai acontecer. sim. Só que talvez demore, talvez demore. Pelo menos você tem essa possibilidade de Sim. criar isso, né? É, aí Se você que está entra até. dentro de uma empresa, você já tem outra pessoa que é dono daquele projeto, você não tem essa possibilidade. Tipo, você já está ali para que alguém tenha uma liberdade a mais, né? Sim, Sendo direto ao ponto, né? É assim que funciona. sim, Então, e aí até me vem mais um ponto em mente que é isso que eu falei, em algum momento vai acontecer. Então é esse risco de que vai dar certo. Tem o risco de dar errado, eu falei, provavelmente vai dar errado, mas acho que a motivação de que alguém tem interesse, por que que a gente está falando disso? Por que que quem está ouvindo e quer empreender tá ouvindo atrás disso? Porque essa pessoa tem esperança de dar certo, né? E aí, se dá certo, aí eu acho que é legal, cara. E é disso que a gente está correndo atrás, né? sim. Então, o ponto positivo de abrir um negócio com 18 anos, primeiro negócio, é o risco de dar certo o primeiro negócio. Então, junto É, com isso, você tem todo o aprendizado, exato. dinheiro, e aí meio que você acertou um pouco mais cedo, né? E também, como diz, se você errar mais cedo, é melhor ainda. Mas, cara, se você acertar cedo, aí, pô, eu acho que é se expor a esse risco, né? É De demais. vai que dá certo logo cedo, né? É isso que eu buscava, pelo menos. E aí, Marco, eu acho interessante porque eu escolhi o caminho de empreender, mas tem uma frase que eu vou emprestar do meu pai agora, que ele sempre fala que ele não fez nenhuma faculdade, mas ele tem a faculdade da vida, né? Sim. Eu não sei se eu estou em posição de falar isso, mas eu empreendi aí de forma bem assídua por 4 anos. Ainda Hum, continuo, mas já são aí 4 anos que eu chamaria de. Eu falaria igual ele, foi a minha faculdade até então. sim. Aprendi muita coisa nesse processo. Mas, cara, lembrando, né, com quem a gente está falando e para quem possivelmente está nessa dúvida, acho que a gente falou legal aí e Sobre poderia o falar mais, negócio. mas enfim, eu acho que isso foi uma boa passagem por esse tema de como que foi empreender e tal, e trabalhar. Mas eu queria saber de você, tanto na questão profissional, porque eu sei que você também já seguiu um pouco desse passo de empreendedorismo, de trabalho, de emprego, mas da faculdade, que eu sei que você fez. Então eu queria saber, eu não fiz essa escolha. Eu até cheguei a me matricular numa faculdade e assim eu cancelei a matrícula um tempo depois, nem comecei. Mas e você que escolheu esse caminho, cara? Como que foi? Sim. A gente escolheu caminhos diferentes, né? É, acho que por isso que a conversa tá boa. Sim. Cara, essa é uma outra possibilidade para quem acabou de terminar o ensino médio, quer empreender e tudo mais, é seguir o caminho da faculdade. Tem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos disso. Foi o caminho que eu segui, né? Os meus pais seguiram esse caminho também.
Meus pais são profissionais da área da educação, então seguiram esse caminho. Os meus irmãos, né, minha irmã e meu irmão, recebemos muito incentivo dos meus pais para seguir esse caminho também, porque por muito tempo, né, então assim, na geração dos meus pais, era o caminho do sucesso. Uhum. Você ir para uma faculdade, você conseguir finalizar essa faculdade, ter o seu diploma ali, era quase que como garantia de uma boa carreira e tudo mais. Então, eu recebi muito incentivo. Eu, assim como você, decidi que queria seguir o caminho do empreendedorismo muito cedo também, um pouco depois de você, né? Mas com Uhum. 17 anos eu tomei essa decisão. Então, você disse que com 17 você já tomou essa. Não digo que você já tomou essa decisão, mas você já sabia que, pô, eu vou ser dono do meu negócio em algum momento, né? Sim, sim. Com 17 anos eu tomei a decisão que, cara, eu vou ter o meu próprio negócio, eu quero criar negócio e tudo mais. Mas como eu falei, como eu recebi muito incentivo dos meus pais para seguir o caminho da faculdade e eu senti muita pressão social também, terminando o Uhum. ensino médio, todos os meus amigos, quase todos os meus amigos indo para a faculdade também. E eu, naquele momento, sabendo que queria empreender, não tive coragem para não ir para uma faculdade. Então eu segui esse caminho. Pouco tempo depois fui para a faculdade de engenharia, engenharia da computação. Uhum. Enfim, segui por um tempo nessa faculdade. Acho que para um próximo vídeo eu posso falar, contar a história de forma mais detalhada, por que eu tranquei a faculdade depois e tudo Com mais. quanto tempo você trancou ela? Quase 3 anos depois. Quase 3? Caraca. Quase três Foi anos. longe então, né? Sim, sim. Fui longe. Legal. Mas é isso. Então, eu criei uma história na minha cabeça de que eu faria a faculdade, finalizaria a faculdade e depois eu iria Uhum. empreender, porque assim eu me sentia mais confortável, cara. Eu fui fazer a faculdade, agora eu vou abrir o meu negócio e tudo mais. Então, cara, para quem essa é uma possibilidade, para quem Uhum. com 17, 18 anos já sabe que quer empreender, é uma possibilidade você ir para a faculdade, mas tem alguns poréns, né? Então, assim, falando sobre o ponto positivo de você, como empreendedor, você ir para uma faculdade. Eu acho que pincelando, falando de forma bem rápida aqui, toda empresa ela tem basicamente três áreas, Uhum. três principais áreas, que seria a área de produto, que é onde acontece a criação do produto, desenvolvimento de produto, onde as pessoas pensam ali no que vai ser vendido, a área de vendas, ou seja, alguém precisa pensar na área de vendas e como captar pessoas interessadas para poder vender aquele produto. E a outra área principal seria a área de gestão financeira. Então, beleza, eu tenho um produto, eu estou vendendo, o que eu faço com o dinheiro que eu estou fazendo aqui? O quanto que eu posso tirar desse dinheiro para minha vida pessoal, pagar o meu aluguel, alimentação, viajar, o quanto que eu tenho que deixar aqui na conta bancária da empresa para poder fazer o negócio girar. É basicamente essas três Uhum. áreas. E para a pessoa que já decidiu empreender, eu acho que o único motivo que seria positivo para ela decidir para uma faculdade é caso ela queira ser o empreendedor, o cara do produto. Então, por exemplo, se a pessoa decidiu, cara, eu quero empreender e eu quero ser um nutricionista, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu próprio consultório, Uhum. eu quero trabalhar com consultoria, acompanhando pessoas, criando planos alimentares, acompanhando essas pessoas e tudo mais. Ou seja, é o cara do produto. Entendi. É o produto, digamos assim. É o produto. A pessoa não vai no nutricionista procurando levar alguma coisa para casa, né? Vai atrás do Não. conhecimento, né? Isso. Isso. O Uhum. que o nutricionista entrega é o conhecimento. Ela leva para casa o conhecimento. Então, Entendi, se a entendi. pessoa disser, cara, eu quero empreender, mas eu quero ser o cara do produto. Eu quero estar ali Uhum. desenvolvendo o produto e sendo o produto, nesse caso. Aí faz sentido, você precisa ir para uma faculdade, né? Até porque não é Até permitido. você não vai poder trabalhar com isso se você não Exato. tiver, né? É Você tipo um precisa. profissional de educação física, né? Sim, sim, Uhum. exatamente. Entendi. Mesma lógica. Você precisa ter autorização para você ser
esse cara do produto. Mas uma empresa, ela não funciona só de produto. Você pode ter um produto muito bom, o melhor produto do mundo, mas se você não pensar em vender esse produto, comunicar esse produto, falar para o mundo que você tem esse produto, ou seja, vender, você não tem uma empresa, entendeu? Não tem Uhum. como você fazer dinheiro. Então, ou você, mesmo indo para uma faculdade, finalizando o curso de nutrição, por exemplo, você vai precisar pensar em vendas. Você vai precisar pensar em gestão financeira quando você começar a vender ali. Se você não quer fazer isso, você vai ter que ter alguém para fazer, Uhum. que eventualmente pode ser um sócio. Então você faz uma sociedade e fala, olha, eu vou cuidar do produto, você cuida da área de vendas, em buscar novos clientes e tudo mais. Se essa não for a sua intenção de ser o cara do produto, eu diria não vai para a faculdade. Uhum. Não faz sentido você ir para uma faculdade. Entendi. E aí você. Cara, entendi, eu acho legal. E aí tem até. Esses dias eu tava vendo um vídeo, e aí o cara fala que faculdade é para quem tem a vocação naquela área, né? Sim, E aí eu acho que pode servir para várias coisas, mas cara, eu quero fazer algo que eu dependo de ter um curso na área, né? Deixa eu pensar, e Deus se me diz se eu estou errado, se eu entendi errado ou não, se eu entendi certo ou não, né? Que é. Então, digamos assim, para o cara ser programador, ele não necessariamente precisa ter uma faculdade, né? não Tipo, precisa. E se ele cada provar vez que ele é menos. muito bom, ele vai ser Acabou. contratado em qualquer lugar, ou ele vai empreender, né? Exato. Ele vai conseguir. Geralmente, isso tem importado cada vez menos para Uhum. as empresas. Mas, tipo, por Então, exemplo, se assim, o cara é um, vamos lá, um psicólogo, ele tem não pode. eu não sei se chama de psicólogo, né? Mas tem quem talvez forneça um tipo de serviço desse jeito sem ter a faculdade, e aí fica, não Sim, pode, né? Não, né? Por lei, tipo, tem essa questão. O caminho da saúde, você precisa uhum, ter a autorização dos conselhos federais uhum, e tudo mais. Então, certos caminhos, você não tem a permissão de seguir se não for através de uma faculdade. sim. Então, assim, Uma você dúvida que tá me surgiu, sim, até me desculpa acordar, mas e tipo administração? Isso não, você não vai ser o produto, né? Você vai estar naquela parte da gestão, é isso? sim, exato. Eu Legal. diria, não vai para a faculdade. Aprende no jogo, que é tipo Aprende no isso. jogo. É muito É. melhor você com 18 anos, abrir um negócio, 2 anos depois você quebrar ele, você vai aprender mais do que 4 anos de faculdade de É, administração. legal. Então, É uma visão arriscada. eu diria isso. Mas eu acho que assim, se você quer ser o cara do produto, tá? Eu quero ser o cara do produto, ok. Vai para uma Uhum, faculdade, segue esse caminho. E foi um dos motivos que me fez trancar a faculdade, porque eu não queria ser o cara do produto. Entendeu? Eu uhum, pensei assim, cara, eu não preciso ser o cara do produto para para tocar os negócios que eu quero tocar. Posso contratar alguém. Ou uhum. até ter um sócio que é o cara do produto, eu prefiro não estar na área de produtos ali, no dia a dia. Mas enfim, é Entendi. um caminho. E, inclusive, pensando agora, é o único caminho positivo que eu diria de você seguir o caminho da faculdade. Agora, falando um pouco sobre os pontos negativos de Ah, eu você. tenho outro. Boa, Que manda. eu nunca fui tão fã da ideia, tanto é que eu não fiz a faculdade, né? Confesso que hoje eu tenho um pouquinho de arrependimento e por um motivo. É experiência internacional, cara. Porque uma coisa que eu já quis muito fazer, quero fazer, vou fazer em algum momento, é sair fora, né? Para estudar, ou para trabalhar, ou só para visitar, enfim. Mas uma coisa muito massa que tem é um intercâmbio, e Sim, que é, pelo menos de quem eu conheço, eu tenho pessoas que eu já conheci, que eu conversei, ou até um amigo ou outro que já fez o intercâmbio, e que assim, a faculdade, uma graduação foi fator decisivo, né? Então assim, eu acho que sim. esse é um bom ponto também, né? Mas É um enfim, bom ponto. Para segue lá.
um cara de 18 anos ali, né? 19 anos, Sei jovem, lá, vou iniciar, eu acho que às vezes na própria graduação você já consegue uma oportunidade de sair, né? Pô, vou iniciar com 18, com 20 eu consigo ir estudar sim, na dentro, Alemanha. isso. Isso é Dentro, da hora. dentro da faculdade é muito comum você ter várias dessas oportunidades, assim. Enfim, você tem vários benefícios de você fazer um intercâmbio, fazer parte de um programa desse lá fora, aprender Uhum, inglês, ter contato com outras culturas, ter contato com pessoas que moram em países muito mais desenvolvidos que o Brasil, por exemplo. Então, muda a cabeça da pessoa, né? Ter uma sim, sim. oportunidade e uma experiência dessa. Acho que é um jogo que você. Aí é legal porque você está ganhando, você está fazendo mais com a mesma coisa, né? Sim, Tipo, ao invés de você só fazer um curso e tal, seguir uma lógica ali, pô, se buscar um negócio a mais. Tem gente que leva 5 anos só para aprender inglês, né? Que você sim. leve 5 anos numa graduação e também saia fora, também aprenda inglês e tal. E pro cara que já tomou a decisão de empreender, que está dentro da faculdade, se ele tiver uma oportunidade de fazer um intercâmbio, é bom para isso também, porque ele consegue ver coisas, negócios que estão funcionando lá fora, que Uhum. muitas vezes tem pouco aqui no Brasil, às vezes nem tem no Brasil. E ele pode trazer, né? Sim, ele Boa. pode trazer para cá, ser o primeiro a trazer para cá e surfar uma boa onda. Mas tem os pontos não tão bons também da faculdade, você seguir um caminho da faculdade. Eu diria que o primeiro ponto negativo é que faculdades, elas não foram formatadas, elas não foram feitas, né? A faculdade como a gente conhece tradicionalmente, elas não foram feitas para formarem empreendedores. Aí eu Ela não concordo foi muito. feita para formar empreendedor, tá? Elas, no geral, elas foram feitas para formar pessoas que vão trabalhar nas empresas, Uhum. né? Então, se você não tem o objetivo de ser o cara do produto, não faz muito sentido. A faculdade ela não vai te ensinar a empreender, ela não vai te ensinar a abrir um negócio. Dependendo da faculdade, se você for cursar administração, por exemplo, provavelmente você vai ter disciplinas ali falando sobre como fundar uma empresa, como administrar uma empresa, mas a distância entre a teoria ali da faculdade e a realidade é quilométrica, assim, é uma distância muito Uhum. grande. Então, esse é um ponto negativo, que faculdades não foram feitas para criar empreendedores, formar empreendedores. É, isso eu acho que é até um consenso, né? A galera Acho que sabe a galera disso, né? já sabe, né? Sim. E aí eu acho que outro ponto negativo é que, além disso, além de que a faculdade não vai formar o cara para empreender, a qualidade de ensino da faculdade no Brasil, no geral, a É qualidade é baixo. muito baixa. Uhum. É muito baixa, mas muito baixa, Uhum. quando comparada com outros países, né, mais desenvolvidos. Aí, talvez você possa eliminar um pouco esse ponto. Vamos lá, por duas vias. Sei lá, se você vai por vocação, digamos assim, você, cara, eu quero ser um excelente profissional da área de educação física. Você tem uma concorrência menor, muito provavelmente. Então, pô, acho que você logo vai se destacar ali como o melhor aluno ou o cara que vai chamar essa atenção e talvez resolver um pouco desse problema conseguindo o que a gente falou, uma oportunidade fora, né? Sim, Mas assim, concordo totalmente que e aí que tá, eu posso estar sem lugar de fala, mas do que eu vejo, do que já me falaram, é uma qualidade de ensino. Cara, se fosse boa, a gente não tava na situação que tá, né? E acho exato. que é por aí. A qualidade é muito baixa, mesmo que você queira ser o cara do produto,
Em 90% das vezes, 99% das vezes, você vai precisar estudar muito por fora, porque a faculdade não vai, não vai te passar, não vai te ensinar isso, exceto pouquíssimas instituições no Brasil, enfim, mas que a maioria das pessoas no Brasil não Não vai tem ter acesso, acesso, né? não vai ter acesso. Então, acho que esse é também um ponto bem, bem negativo. Uhum. Cara, acho que é bem por aí. E aí, bom, eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra, né? A gente até separa em pontos, faculdade, emprego e negócio, mas, cara, eu vejo que uma pessoa pode fazer os três. E eu acho que cada um faz um pouco de cada coisa ao longo da caminhada, né? Sim, Sobre, eu até não te perguntei sobre emprego, assim, algo ali, o que a turma fala, né? O emprego CLT, é o modelo que vem à cabeça da turma, tipo, 8 da manhã, 5 da tarde. Você teve alguma experiência desse tipo também? sim, eu já tive também depois da faculdade, depois de ter trancado a faculdade, eu já tive a experiência de ter um emprego, né, de ter horário para entrar, horário para sair, de poder fazer parte de uma outra empresa que não fosse minha. E, bom, posso contar com mais detalhes depois, mas até falando sobre já um ponto positivo de você seguir por esse caminho e ter uma experiência de trabalhar. E eu diria que como a pessoa ela já tomou a decisão de empreender, na verdade ela não está ali com a cabeça de funcionário, de colaborador. Ela já é um intraempreendedor, né? Ela está ali Isso, dentro, boa. mas já com a cabeça de eu não sou funcionário aqui do negócio, eu estou empreendendo junto, eu estou empreendendo dentro do projeto de uma outra pessoa. E eu acho que um dos melhores benefícios de se fazer isso, quando se é jovem, é você conseguir entender a fundo todas as áreas de uma empresa. As três principais áreas que eu falei aqui de uma empresa. Então, a área de produto, a área de vendas, a área de gestão. Por mais que a pessoa fale, mas eu entendo, eu sei dessas três áreas e tudo mais, mas é aquela coisa, muito do conhecimento que a gente adquire, ele vem do campo de batalha, ele vem do dia a dia ali. Então, existe uma Sim. distância muito grande entre você aprender a teoria e você conseguir ver a teoria acontecendo ali no dia a dia. Na prática, a teoria é outra, né? Exato. É o que dizem. Além disso, de que muito da teoria, na prática, a teoria é outra. Então, eu diria que esse é um ponto muito positivo de você conseguir ter uma consciência maior em relação, cara, como que funciona uma empresa. Beleza, esse é o produto, é assim que se desenvolve um produto, mas como é que funciona desde a entrada de uma pessoa interessada ali, ela se tornou cliente, a gente conseguiu entregar o produto, como que foi a experiência dela com o produto, a gestão disso, a gestão financeira, como é que funciona, entendeu? Então, Uhum. coisas que eu acho que só a prática, ali o dia a dia, para a pessoa ela ter um entendimento muito bom daquilo, de como de fato funciona uma empresa. Sim. Eu acho Cara, que é um ponto positivo. legal. Como eu falei, eu tive, vou dizer assim, e eu uso esse termo porque a galera vai identificar muito. Como CLT, que é uma palavra O que pessoal tem gente, tem alergia hoje em dia, né? o pessoal tem alergia, foram quatro que eu tive. E aí, fora isso, tive muitos outros trabalhos assim, mais de curto período e tal. Gostei mais dos de curto período. E aí eu acho que, cara, eu pelo menos vejo assim, desde o dia, e aqui é um ponto que talvez alguém se identifique, e eu espero que a gente esteja no mesmo barco e que daqui a pouco a gente fale, que bom que eu pensei assim. Desde o dia lá quando eu tinha meus 16 anos que eu falei, cara, eu vou ser empreendedor. Eu já trabalhei aí mais de anos às vezes como CLT num lugar, mas isso foi uma etapa até o meu objetivo final. Então, até mesmo teve um trabalho que eu tive, que como eu falei, foi numa fábrica de cerâmica, de madrugada, que, cara, dali,
A única coisa que eu tirei foi a experiência mesmo de, de prática e tal, mas eu não tive como aprender sobre gestão, eu não tive como aprender sobre vendas. Foi a experiência de ver o quanto foi difícil e tal. Mas, cara, às vezes, mesmo que você não tire em conhecimento, mas, pô, esse dinheiro que eu tô ganhando aqui eu já vou guardar para me empreender. É uma Sim, opção também. Então, até eu adicionaria. Você pode entrar em empreender se você tiver a oportunidade disso. De, pô, tô aprendendo, tô ajudando e eu tô testando minhas teorias com o dinheiro do outro, né? Pode ser. exato. Digamos assim, você, Usar aquele negócio como um laboratório. Então, não a no, tua não no cabeça mau como sentido, né? funcionário. Não, É, em bom sentido. Eu vou testar as minhas ideias, vou compartilhar aqui as minhas ideias para ver se o que as outras pessoas acham. Eu vou ver aquilo que eu imaginei sendo executado ali no dia a dia e dando errado, ou seja, a exato. teoria ela não é, na prática não funciona. Eu tive uma Existe. boa, eu empreendi com o dinheiro dos outros durante alguns anos e eu tive uma boa experiência, uma ótima Uhum. experiência. Eu tinha muito espaço para poder transitar entre as áreas da empresa, né? Então, eu diria que eu só não fui para a área de produto, não ajudei a desenvolver produto e tudo mais, porque era uma parte mais técnica, mas eu tive muito próximo da área de produtos, eu pude observar muito como que funcionava e tudo mais e aprender. Eu tive muita oportunidade de estar ali na área de marketing e vendas da empresa, entender como que a gente vai até o mercado para captar potenciais clientes. Eu pude estar mais na área de gestão da empresa, como é que funciona a gestão financeira daquela empresa, como eu falei, quanto que eu posso tirar aqui para que a empresa ela continue saudável. Então eu tive uma boa experiência por ter tido muito espaço na empresa. Mas a gente poderia linkar já com um ponto negativo, Hum. que eu entendo que a pessoa jovem, com 18 anos, pouco experiente, ela, na maioria das vezes, ela não vai ter o espaço que eu tive dentro da Sim. empresa. Porque aí vamos colocar as coisas na realidade, né? Cara, os trabalhos que eu tive CLT foi um de jovem aprendiz que eu não podia reclamar, foi outro que foi logo que eu fiz 18, que eu reclamei muito, que foi horrível, e aí o resto foi. Ah, eu trabalhei também na Americanas, 2 vezes. Mas foi muito boa a experiência porque eu fui, tipo, um mês só para ajudar no fim de ano. Foi muito legal. Mas o que eu quero dizer? Em nenhum desses eu tinha essa liberdade que você comentou. Eu acho que isso é raro. De falar, cara, eu vou ajudar aqui, e aí eu vou ter a oportunidade de aprender ali. Tipo, nas experiências CLT que eu tive, foi, Renato, faça isso, daí você sai e faz isso, e é isso. Sim, Então, e é muito limitado mesmo. E, cara, eu penso assim, de toda a população, quem é que tem essa chance de ter um líder ali, um chefe compreensivo, que vai realmente te dar te dá corda para você espaço. fazer as coisas, né? É Sim. difícil, cara. Então, eu diria que esse pode ser considerado um ponto negativo. Você pouco experiente, jovem, geralmente para não dizer em todas as vezes você vai começar de baixo, você vai começar por baixo, fazendo ali nas funções mais simples ali da empresa. Na maioria das vezes você não vai ter tanto espaço na empresa, então não é como falar para o seu líder, eu posso agora passar uma temporada ali no time de produto? Claro, vai lá, pô, faz o que você quiser, não é bem assim. Então, o ponto negativo porque você precisa ter mais paciência. Vai É, levar tempo para você conseguir, aos poucos, convencer o time, convencer os líderes ali de que que você tem boas ideias, que você é ambicioso, que você quer aprender e tudo mais. Com o tempo, eles vão te dando mais espaço para você transitar mais em outras áreas e você conseguir. Porque no início, Renato, por mais que você no futuro tenha pessoas para te ajudar no negócio, sócios e tudo mais, para se complementar,
no negócio, no início é importante você ter um panorama geral de um negócio, como que Sim, funciona o negócio, todas as três principais áreas. Então esse seria um ponto negativo, de ter um pouco de paciência que leva tempo para você conseguir mais espaço. sim. Eu acho que aí até tem duas. Para quem está ouvindo, né? Primeiro, e aí eu digo o que eu acho, né? Acho que na média você tem muito pouca chance de crescimento. Porque se alguém chega e te fala, e cara, eu lembro até hoje, dando uma rápida volta aqui, é, o dia eu tive esse emprego, né, que eu trabalhei uns 4, 5 meses à noite, era de madrugada, e aí eu decidi sair. Cara, eu não tava aguentando, eu não tava dormindo de noite, né, isso aí arrebenta com a gente. E aí eu decidi sair e eu comuniquei, pô, vou sair, vou vir, tipo, sei lá, só mais 2 semanas eu vou parar. E cara, eu fazia bem, eu sempre levei a sério, então chegaram e falaram, pô, Renato, a gente gosta de você na equipe e tal, fica, que daqui tanto tempo você sobe de cargo, e daí... Só que, cara, aí eu olhava pro lado e eu penso, pô, esse cara que tá me falando isso, ele tá aqui há 30 anos. E eu não tô diminuindo. Teve uma pessoa que chegou para mim comentar que eu estava trabalhando bem, que eu poderia ficar, que a pessoa estava lá, sei lá, quase 30, 20 e poucos, 30 anos. E eu falo, cara, mas, sei lá, você só tá uns 3 cargos acima de mim. Sei lá, você tá ganhando 30% a mais que eu, 40%. Eu falei, cara, isso aqui, eu daqui a 5 anos eu quero estar ganhando 15 vezes mais do que agora. Eu, porque eu tenho essa mentalidade, tipo, eu quero fazer algo diferente. Então, assim, se você vai empreender, vai ser difícil, aguenta e busca esses benefícios do, daquele trabalho ali, daquele emprego ali. Sim, Mas entenda que esse é um processo, né? Tipo, você vai passar ali, vai pegar o que você tem, mas mira leva lá. tempo. Então, eu Você acho que é um ter, bom caminho, sim. Você só você não ter pode se a deixar cabeça, perder, né? sim, você ter a cabeça de que você está ali de forma temporária. É, tipo, eu Eu tô tô aqui aqui, para tá aprender. difícil e tal, mas isso aqui tem um objetivo, né? É para Legal, cara. aprender. E aí, eu acho que, pô, foi legal o papo e assim, talvez esse nosso amigo, né, ele tenha esclarecido alguma dúvida, né? Porque é Sim, melhor aprender com o erro dos outros e também com o acerto, né? Eu gostaria de falar com alguém que teve um ano a mais de experiência que eu e eu também gostaria de saber dela porque eu acho que eu posso aprender. E aí, uma coisa que me vem em mente, que eu acho legal, é se hoje você tivesse teus 18 de volta, Marco, saiu da escola e tal, com a cabeça que você tem hoje, o que você faria? Acho que não tem que ficar pensando em mudar o passado. Eu acho que a gente tem que ser grato que a gente aprendeu e tal, sim, mas, pô, acordou hoje com 18 de volta, o que você faria? boa. Primeiro, eu não teria ido para a faculdade. É, Eu, eu teria tido um pouco mais de coragem de aguentar as pressões sociais ali de todo mundo indo para a faculdade, todo mundo perguntando, Marco, qual faculdade você vai fazer? Você vai ser engenheiro, você vai ser médico e tal. Eu não teria ido para a faculdade, mas eu também não teria aberto o meu primeiro negócio. ah é? Achei Não que você ia teria. falar que ia começar cedo. Não, Legal. eu não teria. Com 18 anos, hoje, eu não abriria um negócio, porque aquela coisa, eu sou, com 18 anos, muito experiente, eu mal conheço a fundo as áreas de uma empresa, como funciona uma empresa. Eu ainda não desenvolvi a habilidade de olhar para o mercado, olhar para as pessoas e identificar problemas. E basicamente um empreendedor faz, ele identifica problemas que não estão sendo solucionados ou que estão sendo mal solucionados, vai lá e cria uma solução e vende para essa pessoa. Com 18 anos, a pessoa não tem tanto essa visão. Então, eu teria seguido o caminho de ter um emprego.
mas Tenho mais, né? é importante o mais aqui para a pessoa falar assim, como assim, emprego, tá louco? Eu teria seguido esse caminho com 18 anos de ir para alguma empresa com a cabeça de intraempreender. Não com a cabeça de que eu sou um funcionário, eu sou um colaborador daquela empresa, mas que eu sou um empreendedor e com o foco de aprender. Uhum, Então eu entraria na empresa, começaria por baixo mesmo, com o foco de aprender. E como a gente disse um pouco antes, isso leva um pouco de tempo, tem que ter um pouco de paciência. Na maioria das vezes a gente entra na empresa por baixo, a gente não tem muito espaço para fazer o que a gente quer. Então eu teria essa paciência, eu entenderia que ia levar tempo para que eu conseguisse ter mais espaço, para que eu fosse ganhando a confiança das pessoas ali dentro daquela empresa, mas eu ficaria atento para aprender com tudo. uhum. Mesmo Boa. que fosse, mesmo que fosse no cafezinho do escritório, conversando com um cara que já está na área de produtos, ele tipo já tem anos de experiência no cafezinho, eu conversaria, eu faria perguntas, então eu acho que eu seria um ótimo perguntador e Você um ia ser ótimo aquele cara chato, tagarela, né? Pô, por que você exato, faz isso? exato. Eu perguntaria para as pessoas como que funciona e eu seria um ótimo perguntador e um ótimo observador. Uhum. Pessoal, tem como aprender muito observando. Então você meio que aprende com os erros dos outros. Dá para fazer E, isso e dá para fazer muito. e é um Então, aprendizado barato, né? exato, é E melhor aí, aprender com o você dinheiro tá dos outros. ganhando, né? Você tá ganhando, né? E Sim. Então, aí, assim, com era isso, isso. você, a hora que se falasse assim, digamos assim, você começou com 18, fala, eu vou trabalhar por uns 2 anos, assim, enquanto eu já penso o meu negócio. E se fosse começar um negócio? Assim, qual que é o primeiro que você faria hoje? Em que área? Digital, físico, como que é? Essa dúvida que eu fiquei. Eu já falo sobre isso, mas assim, só para continuar aqui e finalizar, eu Uhum, não só teria um emprego, eu não só entendi, seria um entendi. ótimo perguntador e um ótimo observador ali dentro, mas durante esse tempo, que eu acredito que eu ficaria pelo menos 2 anos e meio fazendo isso, pelo menos 2 anos e meio, então dos 18 aos 20, quase 21, eu teria um emprego, mas não só isso, nesse período eu estudaria muito. É. Eu estudaria muito em paralelo para buscar desenvolver essa habilidade de entender o mercado, para que quando eu saísse desse trabalho eu já soubesse qual produto eu ia desenvolver para vender. Uhum, E também para me entender como empreendedor. Como eu teria nessa empresa contato com as três principais áreas da empresa, então, cara, eu sou o meu perfil aqui de empreendedor é mais de produto, é mais para a área de vendas, é mais para a área de gestão. Dificilmente você vai ser um empresário, um empreendedor bom em todas as áreas. Então, sempre vai ter uma área ou outra que você vai se identificar mais. Então, nesses 2 anos e meio, eu procuraria ter contato com as três áreas para perceber qual área eu ia me identificar mais, uhum. entendeu? Boa. Então, nesse tempo, eu buscaria ter essa resposta, depois de 2 anos e meio, qual que é o meu perfil de empreendedor. E também eu ia estudando o mercado para entendendo, cara, como é que eu olho para o mercado, como é que eu consigo identificar problemas reais ali, como é que eu posso desenvolver um produto aqui piloto para testar e tudo mais. E eu faria isso para quando eu saísse do emprego, meu último dia nessa empresa aqui, no mesmo dia eu já estaria com meu CNPJ e meu negócio mais encaminhado. Eu iria basicamente para uma empresa para aumentar a minha chance de dar certo nesse negócio, porque a gente sabe que boa parte das empresas, depois de 5 anos, elas Uhum, fecham, né? Na maioria das vezes, não é por fatores externos, não é porque o Brasil está ruim ou qualquer outra coisa. Geralmente é por
falta de conhecimento do empresário, do empreendedor. Sim. O pessoal, eu sei que não é fácil. Eu empreendi de forma full time por 5 anos quase. Eu sei o quanto é difícil, mas mesmo assim, muito negócio só fecha por causa de bobeira do. A gente pode culpar o governo, qualquer coisa, mas muita coisa fecha por falta de conhecimento mesmo. Sim, Concordo. E assim você diminuiria essa chance de dar errado, né? exato. E aí, depois desses 2 anos e meio, e aí já respondendo a sua pergunta, se eu teria um negócio Uhum, offline ou online, digital ou não, nesse tempo que eu estivesse lá, eu com certeza, nesses 2 anos e meio, eu também teria um canal no YouTube, uhum, eu teria um perfil no Instagram. No Instagram, só para dizer que eu existo, porque quando uma pessoa vai te procurar, ela vai lá no Instagram para saber se você existe ou não. Teria algumas uhum, fotos, algumas coisas lá, mas não com o objetivo de produzir conteúdo lá, mas com certeza eu farei isso aqui no YouTube. E aí você sim, pensa, tipo, cara, mas você com 18 anos, você falaria sobre o quê? Eu basicamente faria um tipo de conteúdo de documentar a minha jornada ali. uhum, Falaria meio que qualquer aprendizado que eu estivesse tendo ali, compartilharia com as pessoas, tentaria trocar uma ideia, porque com o tempo as pessoas iam começar a te encontrar, iam entrar em contato e você trocar essa ideia. Com certeza eu faria isso. E também visando, depois desses 2 anos e meio, eu já ter alguma coisa na internet. Já ter uma marca pessoal, pelo menos o início de uma marca pessoal uhum, ali na internet. Acho que isso é ótimo também para você conseguir fazer bons contatos. Hoje, muito dos nossos contatos, eles são através da internet. Então, às vezes, você, como eu, por exemplo, eu cresci em uma cidade bem pequena do interior, 5.000 habitantes. uhum. Como é que eu vou fazer bons contatos? Era muito difícil conseguir encontrar alguém da minha idade que também quer empreender e tudo mais. Então, Ou seja, cara, só ia buscar fazer uma base, né, ao longo do tempo. Até porque, às vezes o cara, pô, estudei, trabalhei, guardei dinheiro, tenho tudo para empreender. E o cara não consegue falar na frente da câmera. O que exato. hoje em dia é super normal, tem muita gente que não consegue, eu mesmo não conseguia. E aí, cara, isso aí vai te barrar totalmente. Assim você Exato. já teria Eu essa, penso que hoje, a pergunta foi 18 anos hoje. uhum, Ter uma marca pessoal é um baita diferencial competitivo, massa, porque massa. as pessoas podem copiar o que for de você, mas elas não conseguem copiar o seu rosto, né? Então, com certeza eu produziria conteúdo aqui no YouTube, abriria a câmera minimamente, aqui conversaria com as pessoas contando o que eu estou aprendendo, eu documentaria a minha jornada pensando que com 20 anos, 21 anos, mais ou menos, eu já teria algumas pessoas ali me acompanhando e uma comunidade pequena e com certeza, apesar de pensar que poderia acontecer de eu ter um negócio com pontos físicos, mas eu teria o pé no Sim, digital, com sim, certeza, na internet. Era o que eu faria. legal. E você É, teria aberto uma hamburgueria, teria eu ido acho para a que faculdade, ou a nossa conversa, ela já me ajudou a responder. Cara, eu acho que tem alguns pontos e eu continuo na dúvida, mas pelo menos eu teria boas opções assim do que eu pensei agora. Com 18 hoje, se fosse com 18 lá, eu compraria bastante Bitcoin, o máximo possível. é exatamente o que eu ia falar. Talvez ainda seja uma boa ideia fazer isso hoje, né? Mas hoje, cara, com 18 talvez, provavelmente eu ainda estaria na casa do pai e da mãe, ou tinha acabado de sair. Esse é um ponto importante, né? Eu buscaria uma fonte de renda que me sustente minimamente. Então, eu não sei se eu iria com tanta vontade assim de pô, um trabalho ali full time para empreender. Eu acho que eu focaria mais em algo que me traga dinheiro, e aí poderia ser um trabalho, assim, um emprego,
Ou como eu. Aí que tá, né? Eu tô meio que roubando, porque eu teria 18 hoje, mas com esse conhecimento já, né? De ter Uhum. esse trabalho. Mas enfim, esse é o objetivo. Eu sei que dá para fazer uma grana em curto período com comida. Talvez eu, sei lá, venderia pizza de casa no delivery para mim levantar um dinheiro. Acho que é isso. E aí, cara, eu queria investir o máximo possível de tempo em criar conteúdo. Eu ia postar no online. Demais, porque No eu penso que se eu TikTok ou no tiver YouTube? fazer dancinha, né? Seria exato, seria mais no YouTube, cara, porque eu acho que o YouTube ele é o que mais é consistente ao longo do tempo, né? Sim, E mas é muito simples a minha pergunta, mas é que a minha resposta, né? Mas eu acho que era isso mesmo, cara. E aí eu trago uma outra coisa, escolher uma coisa e fazer. Porque eu pulei muito de galho em galho. Então, pô, eu queria. Eu tive uma loja de roupa, de tênis, aí que virou loja de roupa. Aí eu trabalhei, eu comecei a vender hambúrguer, aí eu comecei eu fiz alguns vídeos para internet, aí eu criei uma loja na Amazon. Então foram muitas coisas que foram mudando. Eu acho que esse é o problema da gente jovem. Você tem muita dificuldade em levar algo muito longe, né? sim, E tendo isso em mente, eu teria uma fonte de renda que me sustentasse. E o resto do tempo, é claro, estudar. Eu acho que isso aqui é lógico. Estudar, tentar aprender e tal. Só que eu acho que vai um pouco da natureza de cada um, né? Naturalmente, eu já sou mais esse de, cara, vamos fazer, vamos pôr na prática. Então, acho que eu não precisaria, quem sabe, ir tão a fundo assim em experiência de mercado para aprender isso. Como eu já tenho meio que isso de natureza, eu ia, cara, produzir muito conteúdo, vídeo sobre qualquer coisa, sobre mim, criar minha marca pessoal, mas também que é um pouco disso, né, de cara, pôr a cara para falar alguma coisa, mas sei lá, eu gosto muito da criação de conteúdo e eu queria ter feito mais isso. E eu digo isso porque muita gente que está assistindo, eu sei que quer. Pô, eu quero criar um canal, mas eu nunca tive coragem. Eu comecei e fiz os 2 vídeos. Cara, o segredo é quanto tempo você vai fazer isso, né? Sim, se você começar aí por 5 anos, você postar toda semana, provavelmente você vai ficar bom nisso. sim, Provavelmente você vai achar um nicho legal e provavelmente você vai dar certo, cara. sim. E a gente às vezes não tem a capacidade, a paciência, né? Então eu faria isso, cara. Eu me Exato. trancaria para produzir muito conteúdo. Boa. Então, Parece simples, mas seria isso. eu tive a impressão de que as nossas respostas elas foram muito parecidas. Seguir um caminho de ter um emprego, Para não ter uma base, né? Para ter exato, uma para ter uma base base, e para, apostar no resto. exato, servir Isso de aí. laboratório, estudar muito, aprender muito, com certeza criar conteúdo, documentando ali a jornada, conforme você fosse aprendendo coisas novas, você compartilhar isso. De fato, você criar uma comunidade ali, várias pessoas começariam a te acompanhar, estariam na mesma fase, então vocês poderiam trocar contato e tudo mais. Isso seria bom para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento, seria bom para você criar a sua marca pessoal, que tem sido cada vez mais importante, cada vez mais um diferencial competitivo. E, e é isso, eu acho que um ponto que você tocou que é muito importante é que todos, todos, para não ser radical, aqui eu vou dizer 99% porque deve ter 1% que sai disso, mas 99% dos empreendedores, dos profissionais autônomos também, que são empreendedores também, que dão muito certo. Eu digo, está dando muito certo, estão conseguindo alcançar os seus objetivos, estão conseguindo fazer muito dinheiro, mudar a sua realidade, mudar a realidade das pessoas ao seu redor, da família, realizar os sonhos que tem de viajar, viver a vida que deseja. 99% dessas pessoas, elas são boas no longo prazo.
Então é exato. muito importante. Eu sei que me parece que as pessoas elas são cada vez mais imediatistas, que quando a gente fala de 5 anos virou longo prazo. Quando a Uhum. gente falava com as gerações mais anteriores, longo prazo eram 10 anos, 15, 20, né? eram 15, 20 anos. Hoje em dia Uhum. não é bem assim o nosso longo prazo, né? E eu me incluo nisso, na minha geração, na sua geração, o longo prazo é 5 anos. Então, começa a olhar mais para esse longo prazo, tá? Olha para o Sim, longo prazo, a vida ela não é a vida como um todo, pessoal e profissional, ela não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, vence quem tiver essa cabeça, essa mentalidade, eu quero ser bem-sucedido no longo prazo, não sim, dentro de 1, de 2, de 3 anos. É bom ter essa paciência. sim, cara, perfeito. Eu acho que é um bom empacotamento de tudo que a gente falou, né? E aí, e para finalizar, eu pensei aqui numa dinâmica que eu acho que é interessante, que é até normal em muitos podcasts, que é deixar uma última mensagem, né? E você falando, eu fui pensando, cara, se você que está assistindo, que se enquadra igual a gente, pô, sou novo, tô empreendendo, ou não, pô, tenho 40 anos e tô aqui iniciando na jornada e tal, Sim, ótimo. Eu acho que é entender isso e que aquele papo de saia da corrida dos ratos, a turma muitas vezes faz até brincadeira, mas cara, é um jogo real, assim, se você quiser fazer algo diferente, você vai ter que fazer diferente. Então, sim, é muito lógico, né? E aí eu lembro, vamos ver, né, se o nosso público conhece o Weslão, o Wesley do RD. Tem um vídeo dele que eu vi pela esses dias. Nogari. Isso. Se você não conhece, está perdendo muita coisa. Sim, Tem um vídeo que eu vi esses dias, cara, que é o que eu vou usar para fechar aqui, e eu já falo. Mas é isso, cara. Eu diria, escolhe uma coisa, vai. Nessa experiência aí eu tô 5 anos oficialmente empreendendo, desde o dia que eu falei, cara, a partir de agora vai acontecer. De lá para cá deram mais coisas erradas do que certo, mas eu acredito que eu tô acumulando motivos para dar certo. Em algum momento vai dar. E olhando para frente eu tô super animado para continuar. E aí esse vídeo do Wesley é assim, ele fala, cara, estuda, trabalha, treina, come, dorme, estuda, trabalha, come, dorme, treina, estuda, trabalha. Uns 10 anos desse jeito, cara, vai dar certo. sim. É só isso. Só uns 10 anos assim, vai dar certo. Eu diria, acho que duas coisas. Se eu tivesse pouco tempo, só para aconselhar e falar para uma pessoa assim que está iniciando mais para o início da jornada, que é empreendedora, seria isso, que para você alcançar um grande objetivo, nada mais é do que o acúmulo de pequenos esforços diários, semanais. Então, não olhe para um empreendedor já muito bem sucedido em seus projetos e se enxergue. Não acho que você é muito diferente dele, entendeu? Que ele tem alguma coisa de especial. Não, não. Ele só se esforçou diariamente, semanalmente, ali durante alguns anos para que ele conseguisse construir aquele projeto ou aqueles projetos. Então, eu diria isso, que seria basicamente acredite que você é capaz de construir qualquer coisa que você imaginar. Você é capaz de construir com trabalho, todos os dias fazendo pouco, tijolo por tijolo, até que você consiga construir uma casa, um prédio, uma boa casa, né? E junto com isso, paciência, porque os melhores projetos, os projetos mais bem-sucedidos, e não só de questões profissionais, por exemplo, projetos pessoais como um casamento, os melhores eles levam tempo para serem construídos.
Então, se você quer fazer uma coisa, um projeto, um negócio duradouro, que você quer que dure por vários anos, vai levar tempo para isso, para você construir. Então, todos os dias você vai lá, trabalha, melhora uma coisa no produto, no dia seguinte você melhora de novo, e aí você melhora aqui, você melhora ali. E aí você vai melhorando, você vai construindo, quando você perceber já se passaram alguns meses, já se passaram alguns anos, né? E aí as coisas elas vão acontecendo. Então, assim, ter isso em mente, paciência, que todo bom projeto ele leva tempo para ser construído. Então, Isso aí. Cara, eu acho que. O que você acha se a gente pegar esse arquivo aqui e mandar para esse meu amigo, ele vai gostar? cara, eu acho que a gente deu um bom panorama, uma boa noção para ele. Tem que mandar para ele, tem que assistir esse vídeo Boa. para que ele escolha um desses três caminhos, né? Qualquer um desses três caminhos, pensando nos pontos positivos e negativos que a gente citou aqui, ele vai dar muito certo. Boa. É isso aí. E, cara, se ele ver esse vídeo e não se inscrever e não deixar um like, ele tá de sacanagem, né? Aí ele já começou errado. Aí Aí ele já, a primeira coisa ele já errou no primeiro passo. já errou, exatamente. A chance de ele ter um projeto mal sucedido aumenta. Então, assim, Sim, e assim, é provado, cara, cientificamente que quem deixar like e se inscrever tem já aumenta a chance. 273% de chance a mais de ficar rico nos próximos 5 anos. E não custa nada. É só um clique. Custa Imagina, 2 segundos, cara. 270%, entendeu? 273. É, 73%? Não, o você tá negócio é louco. preciso, cara. Você É tá louco. preciso. Clica. Mas legal, cara. Eu acho Curioso, curioso. que tem uma frase que eu uso que ela é muito boa para encerrar qualquer papo assim. Se você for fazer um curso de comunicação, alguma coisa assim, eles vão te falar: jamais termine uma apresentação com é isso, mas é isso. É isso, valeu. É isso aí, cara. Valeu, Marco. Valeu, Foi valeu, um Renato. ótimo papo e nos vemos muito em breve.